Temos 5 milhões! Para quê? Para emprestar. É o tema do programa desta semana. E a seguir, vamos explicar com que critério é que as empresas vão ter de cumprir para poderem chegar aos tais 5 milhões. Venha daí. Então seja bem-vindo a mais uma edição do Capital de Sucesso. O Capital de Sucesso, como sabe, é um programa de sucesso. Mas é mesmo. É só olhar para os indicadores, eles são ali. Você pode olhar para o Facebook, olhar para o YouTube, nós publicamos isto. E as métricas estão disponíveis. Nós não mentimos nada. Nem aos espectadores, nem aos patrocinadores. E, portanto, eu quero um programa de sucesso, onde nós procuramos juntar empresas que precisam de dinheiro daqueles que têm dinheiro para emprestar. Basicamente capital. Ora, esta semana temos uma surpresa. Olha aqui para o ecrã. 5 milhões! 5 milhões disponíveis para as empresas. Adriana, o que é isto? É uma campanha que nós vamos lançar. Estamos mãos largas, vocês? Não, nós estamos só a tentar ir de encontro à procura que temos sentido do lado dos nossos investidores e a uma época em que sentimos que as empresas vão provavelmente precisar de um bocado mais de apoio da nossa parte. Temos tido uma afluência muito grande de novos investidores e do volume das carteiras dos investidores e por isso que tentamos criar uma dinâmica para ir de encontro às necessidades de investimento. Alberto, isto quer dizer que isto começa a funcionar, não é? Sim. Quem tem eu diria que começa a funcionar de uma forma mais acelerada. Eu diria que muito também do sucesso desta procura advém um pouco desta comunicação que nós conseguimos atingir por via destes programas. Devo dizer-lhe que há gente na rua que me aborda para falar sobre isto, inclusive presidentes de bancos. Eu não vou mencionar aqui quem, mas presidentes de bancos. E eu diria que é sinal que devemos estar a fazer algo de bom. Exatamente, e de bem. devemos estar a fazer alguma coisa bem. Exatamente, e portanto isso é importante e é sinal que realmente valeu a pena tomarmos esta iniciativa. Mas voltando ao tema, porque é que é fundamental estarmos a fazer isto? E porque é que à data 2 temos esta procura? Porque realmente começamos a sentir que é um tema, e isto tem a ver com a tal literacia financeira que está a passar, que as empresas começam a perceber verdadeiramente que há outras fontes alternativas de financiamento para além daqueles mecanismos tradicionais e que os próprios investidores também percebem que há outras fontes alternativas de investimento para além das tradicionais e que se calhar podem fazer mais sentido numa lógica de complementariedade daquilo que é ou o nosso financiamento ou o nosso investimento. Adriana, 5 milhões aqui para uma empresa? Seria bom, também podemos fazê-lo, mas a ideia aqui é dividi-lo por um conjunto alargado de empresas que pré-selecionamos como que tiveram performance muito positivas connosco, que sempre cumpriram, são bons pagadores, têm bons riscos de crédito e por isso criamos um portfólio novo para incentivar o investimento por parte dos investidores. Antes de voltarmos a isto e antes de lhe pedir para olhar para este quadro que está no ecrã, deixe-me só dizer uma coisa. Você não se esqueça que isto que estamos a fazer é uma coisa séria. E é uma coisa séria do ponto de vista de risco e de avaliação do risco. Isto não é, olha, aqueles tipos têm muito dinheiro para emprestar ou para aplicar numa empresa, eu faço a minha candidatura e tenho aquilo aprovado. Não, senhor, isto não há aqui brincadeiras. Isto não há funfu nem gaitinhas, como diz o povo. Isto é tudo muito analisado com números, porque estamos a falar de risco, não é? É como a história dos depósitos a prazo. No dia em que um banco começar a fazer liberalidades com os depósitos que eu tenho nesse banco, eu tiro lá os depósitos. Ou seja, se começar a emprestar dinheiro de forma estúpida. Portanto, aqui é a mesma coisa, isto é uma coisa profissional. Já agora vou voltar a pedir à Regi para pôr o quadro no ar, que é para a Adriana explicar isto melhor. Adriana ou Alberto, um de vocês escolham, não sei quem é que pode explicar isto melhor. Estamos a falar de um plafond de 5 milhões de euros. Sim, o que é que qual foi aqui o critério que nós utilizamos? Fruto desse tal aumento significativo de procura do lado dos investidores, quisemos criar aqui realmente um portfólio que cumprisse um conjunto de critérios de risco mitigado, ou seja, com menos risco. E a fórmula ou as fórmulas está aqui à direita, não é? Exatamente. São 3 pontos. São alguns critérios. São 7 pontos. Exatamente. Okay. 7. Ou seja, essencialmente foi procurar empresas que até à data não tivessem nenhum tipo de incumprimento com a leis, ou seja, todas as prestações que tiveram ao longo dos anos foram pagas a tempo e horas, digamos assim, e portanto isso é fantástico. Que não tenham tido problemas com tribunais. Qualquer tipo de incidente com fornecedores,
com isto, com aquilo que for, portanto, pelo menos que sejam do conhecimento público, isto porque nós vamos sempre consultar bases de dados públicas, que tenham resultados positivos, portanto, resultados líquidos. Que não perca dinheiro. Que não perca dinheiro, exatamente. Que tenha, neste caso, que tenha tido um aumento de volume de negócios face ao ano anterior significativo, o que significa que está numa boa tendência de crescimento. Sim. E a probabilidade de criar mais valor, portanto, eu diria que há uma probabilidade muito maior. Sim. Que tenha uma autonomia financeira acima de 10, ok? Que tenha depois um rácio de dívida sobre as vendas abaixo de 50 e um rácio de dívida sobre o EBITDA abaixo de 5. Este rácio de dívida abaixo sobre o EBITDA, no fundo, é permitir que, só para que as pessoas percebam, sim, de uma forma mais simples, com os meios que liberta, ou seja, com a riqueza que a empresa produz, quantos anos é que precisaria para pagar a sua responsabilidade? É o que isso quer dizer. E neste caso é inferior a 5 anos, sim, que é um número perfeitamente normal em termos de estabilidade. Imagine, porque às vezes os resultados líquidos têm muito a ver com aquilo que é a estratégia que a empresa também vai perseguir. Este critério do resultado líquido é absolutamente imprescindível, ou pode haver uma situação em que a empresa tenha um ano de prejuízo, mas aquilo não seja reflexo daquilo que é a gestão da empresa? Ou seja, o indicador e a medição neste caso está a ser feito no último ano disponível. Okay. É esse o critério. Não quer dizer que em anos anteriores não possa ter tido. Isso é muito importante. Sim, até porque nós sabemos que num processo de investimento pode dar-se o caso de uma empresa ter realmente um período menos positivo no sentido de resultado, sim, mas que à frente recupere face ao investimento que está a fazer e ao valor que vai criar. Mas neste caso específico é o último ano disponível. Sim, Adriana, que tipo de financiamento é que estamos aqui a falar? Vamos dividir este valor em cerca de 50 empresas diferentes, são aquelas que pré-selecionamos que cumpriram estes critérios, por isso vai variar entre os 20 e os 100 e alguns mil euros, é o costume das operações que lançamos na Raíz. A ideia foi criar um portfólio suficientemente diversificado. Mas estamos a falar de empréstimos. Empréstimos, serão empréstimos. Não é o tipo qualquer não, tipo de operação? Não, são obrigações, são empréstimos normais, brutos, com amortizações mensais, com pagamentos mensais, como as operações que normalmente lançamos. Já agora temos que aproveitar, como a Adriana não tem estado no programa, tem feito gazeta, não é? Uma coisa absolutamente lamentável, não é, Alberto? Temos que aproveitar aqui a presença da Adriana para perguntar: Adriana, escusa de corar, Adriana. Adriana, temos que arranjar aqui outras soluções, estilo também mais tarde ou mais cedo, emissões de obrigações, está tudo programado para os próximos. Está tudo programado, temos desafios no pipeline ou nas nossas perspectivas para os próximos meses. Vamos lançar um conjunto de coisas muito interessantes para os nossos investidores diversificarem um pouco mais os seus portfólios. Olha, e já agora, não se esqueça do que ia dizer, Adriano, não se esqueça também outra coisa, nós estamos a preparar já para os próximos meses, ainda não lhe vou dizer que vai ser no próximo mês ou a seguir, provavelmente será depois das férias, estamos a preparar já um começo de eventos locais, regionais, para nós termos presencialmente empresas que querem investir e empresas que estão a precisar de financiamento. Portanto, aguarde, nós estamos a preparar tudo isto, não é, Adriana? Exatamente, vamos lançar alguns desafios locais. Eu queria só chamar a atenção aos nossos investidores que têm duas formas, só relembrar, de investir. Ou investem diretamente e escolhem os seus portfólios manualmente, vão lá e escolhem as empresas que querem, ou ativam um sistema que é o chamado Tracker na plataforma, que é basicamente um algoritmo que investe em todas as oportunidades que nós lançamos. Esse algoritmo compra um bocadinho de todas as oportunidades que lançamos. Esta ideia de lançarmos esta carteira diversificada é para ir em encontro dessas necessidades que os investidores têm neste momento. O tracker tem um limite máximo de investimento por operação de 5% do valor da carteira. Por isso eu incentivo todos os nossos investidores que nos acompanhem e têm capital connosco a irem verificar os valores que têm ativos nos trackers para maximizarem as suas posições de investimento. Muito interessante essa. Isto quer dizer, Adriana, que o algoritmo facilita a vida de quem precisa. Exatamente. O algoritmo, a pessoa define as características, diz eu quero investir um máximo de X, tem um limite máximo de 5% por operação, de 5% do valor da sua carteira para cada empréstimo e uma vez ativado, investe em tudo que aparece na plataforma e a pessoa não tem que estar preocupada de ir lá todas as sextas-feiras, que recordamos é o dia em que lançamos as operações, verificar quais é que quer investir e quais é que não quer, porque normalmente, como falamos já há alguns episódios atrás, este processo é tão rápido que às vezes não dá tempo. Aliás, ali diz 48 horas, não é? Para sim, aprovação. O financiamento sim, e depois também eu diria que a procura e ainda é mais rápida do que as 48 horas, e esse é que é o grande desafio que nós temos sentido nos últimos tempos. Por isso é que estamos a lançar esta campanha. Para que não fiquem dúvidas, e há bocadinho falou-se em emissões obrigacionistas e estamos a falar nesta linha de 5 milhões, não são
operações concorrentes ou linhas Exatamente, concorrentes. exatamente. Estas linhas é para um determinado tipologia de empresa, Ora bem. pequenas, eu diria pequenas empresas, micros e pequenas empresas, a linha das emissões obrigacionistas É para já é para um pequenas patamar empresas, um mais- pouco mais acima. sim, com mais faturação. E até o próprio valor andará na casa dos 100 milhões de euros, portanto posso já avançar aqui com esse montante, será uma linha que andará perto dos 100 milhões de euros e estamos a falar de emissões E é grupadas. significativo. Pois, Exatamente. sim. Então, esse pormenor também é importante, emissões grupadas. Emissões grupadas, que será pela primeira vez, eu diria, feito uma emissão com estas características dentro de uma plataforma como a Razer. Alberto, o que quer dizer que temos aí muitas novidades no pipeline. Temos muitas novidades, é verdade, temos muitas novidades de pipeline e isto é quase uma obrigação enquanto organização de termos a capacidade de nos estarmos a desafiar e fazermos coisas que verdadeiramente geram diferença naquilo que é o nosso mercado. E se assim não for, então nós estamos a cumprir com a nossa missão, que é fomentar a economia. Alberto, por último, isto previsivelmente vai ser esgotado muito rapidamente. Eu gostaria que sim, e é isso que a experiência nos tem demonstrado, ou o histórico nos tem demonstrado. O nosso desafio Estava a é. ver se o Alberto nadava para fora de pé, mas ele está ali com muito cuidado. Não, Camilo, nós estamos sempre num desafio de equilíbrio, que é, eu se tenho mais empresas tenho que ter mais investidores. Claro. E portanto, se o Camilo me está a perguntar porque é que a linha não é de 10 ou de 15, claro que a seguir vamos chegar lá, sem dúvida que sim, mas também não podemos defraudar as expectativas nem do lado dos investidores nem do lado das empresas. Claro. Porque eu podia estar aqui a dizer que tínhamos uma linha de 50 milhões para micros, não ter esses investidores, as empresas procurarem e ter um desequilíbrio. Step by Isso step, mesmo. não é? Crescimentos sustentados, não é assim, Adriano? Perfeito, exatamente. A vem da banca e tem uma experiência também destas coisas. Exatamente, é exatamente isso. Com crescimentos conscientes e sustentados para não haver precalços ou coisas que não queremos depois andar a emendar à frente. Por isso, totalmente alinhados. Aliás, esta feira temos 5 milhões para emprestar. Bom, Adriana, muito bem regressada, muito obrigado por ter voltado. Espero que apareça mais vezes e com mais frequência. Por isso. O pessoal tem saudades suas, do outro lado. Alberto, muito obrigado também por este programa, muito interessante, com a promessa de que vamos fazer coisas inovadoras nos próximos meses. E pode querer uma coisa, se este programa já é um sucesso, garanto que ainda vai ser mais sucesso nos próximos meses. Fique bem, nós voltamos na próxima semana. E, sobretudo, não se esqueça de uma coisa, isto é investimento analisado com risco, ok? Isto não são ofertas para ninguém. Muito obrigado. Nós voltamos na próxima semana.